cinema desempenha um importante papel na construção cultural e social. Fazendo essa fita não é por causa dos 5 contos que eu te devo não, viu, mano? É uma produção formadora de opinião e de comportamentos. No Brasil, a chamada sétima arte tem uma história não linear. Entre incentivos, políticas e a falta deles, passamos pelo cinema mudo, a chanchada, o cinema novo com o grande Glauber Rocha, o cinema marginal, a pornochanchada, a força da Embrafilme, o silenciamento na época Collor e a lenta retomada a partir da lei do audiovisual instituída na década de 1990. De lá para cá, o cinema brasileiro tem se fortalecido com novos mecanismos de apoio à produção, divulgação e exibição. Mas há muito para avançar. Analisar a atual produção cinematográfica brasileira é entender parte dos rumos da cultura do país. É também pensar em formas de incentivar o cinema como registro da memória política e social e como arte que estimula o pensamento e projeta a cidadania. Por um país mais democrático, melhor e mais justo. Não é brother que fala. É mano. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a atual produção cinematográfica brasileira. Para essa conversa, convidamos Alessandra Melero, que é pesquisadora de cinema, presidente do Instituto Iniciativa Cultural, e os cineastas Tony Venturi e Fernando Rick. Muito bem-vindos. Obrigado. Alessandra, nós estamos aqui com dois cineastas, né? Um, digamos assim, mais veterano e outro que fez sua estreia como diretor mais recentemente. Posso dizer com bastante propriedade. Então, para a gente começar, eu vou chamar um VTzinho rápido com trechos de dois filmes de vocês, do Tony e do Fernando, Cabra Cega e o curta-metragem Ivan, do Fernando Rick. Vamos ver? Vocês estão me segurando aqui dentro para eu não marcar minha posição, né? O problema é que ele tá nervoso demais. Não come, não dorme. Numa época em que a liberdade só poderia ser obtida à força. Pra ganhar a revolução, a gente precisa de 3 coisas: mandar chumbo e mandar chumbo. Gostei desse cara. Quando declamadas por um grande ator. E todo pregador, todo advogado, todo político de sucesso é, entre outras coisas, um ator consumado. As palavras podem exercer um poder quase mágico em seus ouvintes. Eu sou Darlene Starr, uma estrela, e não preciso disso. Já estamos obsoletos e vou odiar. A gente assistiu trechinhos, né, do Cabra Cega, de 2004, que conta a história de um casal de jovens militantes da luta armada em plenos anos de chumbo no Brasil. E na sequência, Ivan, um curta-metragem de 2011 que foi rodado com apenas R$12 mil e retrata as dificuldades de um ator de teatro decadente. O que eu quero perguntar de saída é como vocês analisam a recente produção cinematográfica brasileira em relação à construção de uma obra com relevância social, capaz de mostrar a diversidade brasileira, resgatar a memória e refletir questões fundamentais, fazer pensar. Quais são as características políticas e estéticas do chamado cinema da retomada? Tony. Nossa, que pergunta difícil. Grande, né? Quantas horas temos aqui para responder? Alguns minutos. Exercer o poder de síntese. Pois é, né, a televisão. Olha, eu acho que nós estamos num momento bom, num momento muito importante, naturalmente de crescimento, é uma indústria em formação, e acho que finalmente a gente pode, depois de 20 anos de retomada, dizer que não é mais um ciclo, que não é mais algo cíclico, e que estão se colocando as bases, os pilares para isso que a gente chama de, aspas, indústria, que até então é uma atividade muito pulverizada, muito artesanal. Estou falando especificamente do cinema, não da televisão, que já é industrial e estabelecida no país. Então, eu acho que esses pilares estão sendo, né, foram colocados nesses 20 anos, e agora a gente vai partir para um
um outro momento, onde a gente tem todo tipo de cinematografia, uma cinematografia mais popularesca, mais industrial, e a autoral que vai conviver naturalmente junto para, inclusive, oxigenar essa mais, vamos dizer, formular. Alessandra, entra na conversa, e a Alessandra que nos traz com ela o Bernardo, né? Ela me contou o nome do nenê, então nós estamos em 5 à mesa aqui, né? Nós 4 e mais o Bernardo que está chegando. E já participando. Já participando. Tá dando uns chutes aí. Eu discordo um pouquinho do Tony, né? Quando o Tony fala de que estamos caminhando para uma indústria já, né? Eu acho que a gente está num projeto de indústria, numa tentativa de criação de um cinema industrial, né? Que ainda falta muito, né? A gente está vendo que essa tentativa, em muito, se deve ao financiamento, ao fomento público, estatal. Sem essa ajuda, a gente não conseguiria estar vivendo esse momento promissor, nisso eu concordo contigo. E eu sempre vivo voltando a uma questão que é um pouco árida e árdua, que é a questão que não dá para dissociar. Você fala de temática, né? Que temos traços temáticos ou tendências temáticas, né? Nesse cinema da retomada. E é possível, já foi feito, algumas pesquisas já abordaram essa questão, e é possível associar determinadas temáticas com determinadas fontes de financiamento, né? Então a gente vê que existem órgãos, sejam de financiamento e de apoio nacionais ou internacionais, que têm predileção por determinadas temáticas e determinadas abordagens. Então, a questão cultural e a questão econômica, elas sempre estão de mãos dadas, né? Inclusive para definir essa nova cinematografia, essa nova e recente cinematografia brasileira. Fernando. Eu acho que, como ela disse, eu também considero que estamos meio longe de ser uma indústria, né? Tipo Hollywood ou Bollywood mesmo, qualquer coisa assim. Mas devido à tecnologia e esse lance das leis de incentivos, primeiro que eu acho que a gente tem que ter tanto esse cinema comercial grande como o cinema autoral independente. Com a tecnologia digital, hoje em dia tem muita gente fazendo cinema independente, tem crescido o número de festivais de cinema, não só em metrópoles, como em lugares menores, mais afastados, o que possibilita e traz para o público esse cinema diferencial do que, sei lá, só Globo Filmes, ou só Se Eu Fosse Você 2. Tem também, sei lá, um documentário independente, tem, sei lá, filmes menores e que talvez não vão ser lançados em DVD, então o povo não vai passar na TV. E esses filmes são os filmes que têm uma temática diferencial por causa desse financiamento. Como eles não dependem do financiamento de empresa grande, então eles podem falar do que eles quiserem, esses caras. O que eu acho interessante e importante o cinema está fazendo, né? Não só falar de problema social ou de alguma coisa que interesse ou seja viável até para uma empresa bancar. Mas o cinema mais autoral, que talvez não acaba não entrando num circuito grande e que trata de outros assuntos, é importante também e faz parte dessa retomada. Nós vamos falar da questão da distribuição e da difusão, porque isso que você está dizendo implica em questões importantes, né? Quer dizer, uma coisa é fazer cinema, digamos, de uma maneira super artesanal, talvez um dos grandes problemas seja depois como é que eu distribuo, né? Como é que eu faço as pessoas assistirem aquilo que eu faço. É uma questão. Mas eu queria ainda, no tema que vocês, Alessandra e Tony, os três tocaram, e vocês de maneiras relativamente distintas, eu queria que vocês fizessem, por exemplo, uma comparação, para a gente entender, a gente que não vive isso ali todo dia, ou não estuda isso mais aprofundadamente. A Alessandra passou 5 meses no Irã estudando o cinema iraniano, por exemplo, entre outras dimensões, né? Em outros países. Mas, por exemplo, a gente tem um vizinho aqui do lado que tem um cinema, eu não sei se dá para chamar, gostaria até de que vocês me dissessem, de uma indústria cinematográfica já, digamos, relativamente musculosa, que é a Argentina, né? Mas que tem um cinema cuja, eu diria, penetração, né? Cuja capilaridade, inclusive internacional, é maior do que a do cinema brasileiro, no momento, pelo menos, tá certo? E, por exemplo, o cinema iraniano, que não é Hollywood, não é Bollywood, mas é também um cinema que ganha, sobretudo o cinema autoral, pelo menos no Ocidente, que o cinema autoral ganhou uma visibilidade grande e tal, e uma possibilidade de divulgação. Como é que, se eu comparasse a nossa produção cinematográfica, por exemplo, com a Argentina, está aqui do nosso lado, e com o Irã, porque é incomparável com Hollywood, também em outro lugar. Mas e aí? Em que pé que estamos, né?
que situação que é essa nossa, não do ponto de vista de somos melhores ou piores, não é isso, mas só para a gente ter um cenário, né? Eu acho que, Alessandra, quando você disse, eu acho que nós falamos a mesma coisa, na verdade. Veja bem, eu acho que a gente nunca vai ser Hollywood e nem Bollywood também. Não conheço o Irã, seria interessante até ouvir a respeito. Mas quando eu digo construção de uma indústria e nós colocamos os pilares, é como eu vejo o que é possível para um país periférico a Hollywood, que é o instrumento ou é a atividade dominante do mercado mundial. Eles têm 85% das telas do planeta, com exceção da Índia, que é autoprotegida, e do Irã, que é super autoprotegido também, e a China, que são ditaduras políticas, inclusive, e por isso tem até a Coreia do Norte, que também não entra o cinema americano. Mas aonde circula livremente os produtos, certo? Entre eles o cinema, 85% é dominado por Hollywood. Então nós nunca seremos, e nem sei se poderíamos ou chegaremos lá, porque a gente fala português, para começar. Né? Quando eu digo uma indústria, eu digo que é mais ou menos o que acontece na França, onde se fazem 200 filmes por ano. Nós ainda fazemos 20 a 30 filmes por ano. Então, por isso que eu digo uma indústria em formação. Mas ela sempre será pulverizada, e por isso ela é, sim, diversificada, como é na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na Argentina. Já partindo para uma outra coisa, é um mito que o cinema da Argentina ele é internacionalmente mais reconhecido, não há menor dúvida, pela sua qualidade dos seus roteiros e sua dramaturgia, pela língua também, porque ele entra pela Espanha. Infelizmente, Portugal é muito pequeno, muito pouco importante na Europa. O nosso cinema não entra por uma enorme dificuldade da língua, mas também o market share da Argentina é menor do que o nosso. Se o nosso, a média é 12%, o deles é 8%. Conheço bem o cinema argentino, passei estudando bastante, pegando inclusive, meu ator passei 6 meses lá. Eles produzem mais do que a gente, porque produzem mais barato, mas ninguém vê como aqui também. Eles têm problemas estruturantes iguais aos nossos, e eles só circulam um pouco mais pela qualidade dos filmes e um pouco por causa da facilidade da língua. Um pouco da facilidade da língua, ele chega na Espanha ele é visto, etc. Então, nesse sentido, eu acho que a gente caminhou nesses 20 anos, naturalmente tem um longo caminho mesmo, e acho que nós nunca chegaremos a ser indústria no sentido que é uma Hollywood, porque o nosso consumo vai ser interno, porque nós falamos português. Nós não vamos produzir para o mundo, certo? E tem uma questão histórica do poder das distribuidoras com que faz que o cinema deles seja um hegemônico. O que nós temos fazendo e construindo, que eu acho que com bastante andamos bem, termos uma presença de cinema no Brasil, e por isso o apoio estatal, e por isso a fundamental importância do apoio do Estado. Então vamos porque ouvir, isso é um mito, só para completar, as pessoas colocam isso como uma coisa ruim. Todos os países, 100%, a França apoia muito mais a Inglaterra, a Alemanha, todos os países ocidentais capitalistas, o Estado apoia muito mais que o Brasil. Nós ainda apoiamos pouco o nosso cinema, porque é a defesa da identidade cultural, que é a coisa mais importante que existe. Entra lá, Alessandra, entra na conversa. Não, eu concordo, achei feliz teu exemplo quando você ressalta, né, Argentina e Irã, e por que trazer esses dois países para falar de Brasil, né? Eu acho interessante que o que há de comum, talvez, entre o modus operandi de um e de outro, é esse relativo sucesso internacional. São cinemas nacionais de países periféricos em desenvolvimento que conseguem cruzar fronteiras e ganhar outros mercados. Não só mercados do circuito de festivais, né, dessa cinematografia mais autoral que você estava falando, mas esses cinemas chegam em salas de cinema comerciais. No circuito Por quê? No circuito, e com algumas exceções, né? Chegam a ganhar Oscar em Hollywood. Sabe? Mas você não vê passando no Cinemark ou nesse circuito comercial de shopping e tudo, você não vê um filme salvo algumas, raros, mas são distribuições com poucas cópias, né? A gente sabe que a questão do marketing não é uma questão existente, esse circuito cultural, né? Que não é só das salas de cinema de arte. Isso é importante falar. Eles chegam também em poucas salas, com poucas cópias, mas em salas comerciais. Mas óbvio que tem
diferenças brutais, né, no modo como cada um faz isso. Se a gente pegar a Argentina, que é o exemplo mais próximo, né, e mais próximo e mais distante ao mesmo tempo, é um paradoxo, somos Brasil, Argentina e México os países que mais produzem no continente. Né? Quer dizer, América Central, o Caribe quase não produz, quase não tem políticas públicas de apoio, de fomento. Então, pensar em sistema industrial, México sim responde, Argentina sim responde. E responde como? Responde porque conseguiu formar público interno, porque tem mercado interno, porque começou a se aliar a essa construção, essa tentativa de construção do bloco econômico, né, e da NAFTA e da ALCA, ou seja, criou-se nos últimos 15 anos mecanismos para que esses produtos circulassem, né, fora dos seus mercados nacionais. Então, cinema argentino é visto na Argentina, é visto no resto da Latinoamérica e é visto não só nos países ibéricos, né, mas como em outros países da Europa. E também porque conseguem financiamentos de coprodução europeus, super importantes para aquela cinematografia, que permitem que esses filmes circulem, também sejam distribuídos nesses países coprodutores. Ou seja, aliar-se do ponto de vista de coprodução, já pensando, né, nessa primeira etapa da realização do filme, já está pensando na sustentabilidade e na circulação desse produto. Né? Fundamental. Ok. Prometo que você começa falando no próximo bloco, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.